dar início a mais essa nossa aula, né? Hoje nós vamos falar, né, sobre a demonologia, né? Aquilo que a igreja fala sobre os demônios, os espíritos maus, né? Então, para que a gente possa aí, né, estar, né, cada vez mais unido a Deus, né, e abrindo o nosso coração e a nossa mente também para o Espírito Santo, né, e nos fazendo entender, né, aquilo que é, sim, a doutrina da igreja. Vamos começar a nossa aula com uma oração invocando a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, o nosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá dar início à nossa aula e começando, né, para que a gente possa entender, né, o que é, né, a demonologia, né, esse estudo que se faz, né, sobre os demônios, os espíritos maus. Primeiramente, a questão do nome, né? Aqui, né, demonologia vem naturalmente do termo demônio, né? Ou também lá nós vamos ver, né, que esse termo demônio nada mais é do que uma tradução, podemos assim, né, transliterada, ou quase transliterada, podemos dizer assim, de um termo grego e um termo latino, né? O termo grego é o daimon e o termo latino, né, que depois, né, vai traduzir, né, do grego para o latim, que seria o demônio. Então esses termos, né, naturalmente, eles traduzem o que? Né? Eles traduzem a palavra espírito. Até em algumas obras da filosofia grega, né, a gente encontra esse termo aqui, o daimon, né, principalmente nas obras de Platão, né, onde ele vai, né, falar ali, né, desse daimon, dessa entidade, né, que ali, né, ele não está falando sobre os demônios, né, ele está usando esse termo para remeter-se, né, àquele que dá forma, né, às coisas. Então, assim, desvinculado daquilo que é a doutrina católica, né, então para que a gente possa aí, né, entender. Então, o daimon nada mais é, assim como a tradução, né, latina, né, demônio quer dizer espírito. E é claro, né, na doutrina, né, católica, né, judaico-cristã, né, a gente usa esse termo daimon, demônio, né, demônio, como espírito mau. Então a gente usa, né, naturalmente esse termo para designar o espírito mau. É claro, né, porque o Espírito Santo, né, a gente remete, né, ali, né, usando, né, ali a ideia do Espírito de Deus, né? E naturalmente esse espírito, né, aqueles que são os seres angélicos, né, os espíritos puros, né, nós usamos o termo anjo, né, ali, né, para designar eles. E os demônios a gente usa, né, esse termo aqui, né, que quer dizer espírito, mas nós acrescentamos o espírito mau. Então, para que a gente possa aí fazer essa diferenciação. A gente vai trazer, né, aqui assim, algumas realidades, né, para que a gente possa ir refletindo. E é claro, a gente começar a refletir sobre os demônios, a gente precisa entender um pouco, né, daquilo que a doutrina ela nos ensina sobre a queda dos demônios, né? Então, essa queda, como que aconteceu, né? É claro, né, um grande mistério, mas segundo aquilo que nós temos na Sagrada Escritura e também aquilo que a doutrina, né, vai nos ensinando, a tradição da igreja também vai nos ensinando. Então nós entendemos o que, né? A queda, né, ela acontece, que ela tem algumas tradições. Uma tradição, né, diz, né, que Deus, né, lá no Gênesis, né, quando diz lá, né, faça-se a luz, quando Deus ali, né, deu a capacidade dos espíritos angélicos, né, dos espíritos puros, contemplarem
um pouco mais da sabedoria de Deus, né, da ciência de Deus, e é claro, do conhecimento de Deus, e também, né, daquilo que é a grande obra do amor de Deus, né? E ali, né, uma ramificação, né, de doutrina diz que ali se contemplou, né, a encarnação do Verbo, né? Então, os demônios, né, esses anjos, não quiseram servir a Deus, né, que se submeteria numa natureza inferior, né? E depois, né, uma outra ramificação de doutrina diz o que, né, que quando Deus deu a capacidade dos anjos de contemplarem, né, aquilo que seria, né, de uma forma mais ampla, aquilo que seria a obra do amor de Deus, né, que essa obra, né, que é assim, né, dessa plenitude, né, de toda a criação que se dá através do homem, porque Deus colocou o homem num lugar de predileção, né, porque criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, assim, o demônio, por ser um espírito puro, ali, né, Lúcifer não quis o que? Servir a uma criatura inferior a ele, né, que seria o homem, né? E aqui, é claro, né, aqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus, né, eles se tornaram esses demônios, né? E aqueles que desejaram, né, ficar, né, diante daquilo que seria a obediência e a fidelidade do serviço à vontade de Deus, eles sim, né, permaneceram aí, né, junto de Deus. E assim nós temos os anjos, aqueles, né, como nós já vimos lá nas outras aulas que nós vimos e refletimos sobre, né, que eles fazem unicamente a vontade de Deus, escolheram por livre vontade fazer unicamente a vontade de Deus. E os demônios escolheram fazer a sua própria vontade. Por isso que o reino do demônio é sempre dividido. Por quê? Né? Porque cada demônio faz a sua própria vontade. Eles são incapazes, né, de unir-se para uma única vontade. Porque assim, né, isso já está, né, naquilo que foi, né, a própria decisão deles, a atitude de liberdade deles. Por isso que o reino do demônio já é um reino dividido e um reino que nunca terá, né, vitória, né, diante daquilo que é a obra de Deus. Depois, para que a gente possa entender, né, os demônios, né, eles têm, vou colocar aqui, o demônio, né, ele é um ser, né, como nós já vimos, pessoal, é um ser pessoal. Depois, ele tem liberdade, e é claro, né, essa liberdade gera a escolha ou eleição. E aí, para que a gente possa entender, né, às vezes a gente vê em alguns lugares, né, porque com a própria a própria influência de doutrinas antiquíssimas que algumas pessoas vão dizer, né, que a Deus criou o bem e o mal. E aí, assim, né, porque às vezes as pessoas dizem, mas Deus criou os demônios? Deus não criou os demônios, Deus criou todos os anjos em sua plenitude de bondade, mas dando assim, né, a capacidade racional e, é claro, a liberdade a cada um deles de escolha. Os demônios, eles se tornaram demônios, espíritos maus, porque se afastaram do bem. Então, se afastando do bem, eles se tornaram, né, como lá nós rezamos, né, o texto sagrado da oração do Pai Nosso, né, do grego, né, diz lá, mas livrai-nos do maligno. Por quê? Porque o maligno nada mais é do que aquele que se afastou do bem, né, do bem supremo. Então, aí, naturalmente, quando a gente se afasta do bem supremo, o que vai acontecendo é o quê? Né? Que nós vamos como que inflando o mal em nós, né? Que é o quê? Né? Aquilo que é, né, esse fugir da capacidade de plenitude do próprio ser. Então, o demônio, né? Por isso que nós vemos na iconografia, falávamos isso na semana passada, quando nós vemos na iconografia dos demônios, nós vemos o quê? Né? Criaturas que são obscuras, deformadas, porque quando eles se afastam da beleza suprema, do bem supremo, da verdade suprema, o
que sobra neles é o quê? Aquilo que é, né, uma falsidade, né, porque eles não quiseram fazer e realizar em si aquilo que é próprio da sua natureza. Então eles buscam ser outra coisa. Então vem uma falsidade, vem uma maldade, porque é o contrário, né, essa falta do bem. E aí, naturalmente, né, vem também, né, com tudo isso, né, aquilo que seria a deformação, né? Quando se afasta da beleza suprema, o que sobra é sim, né, essas criaturas que são podemos assim, né, dizer, né, pintadas ou retratadas de uma forma feia, né? E é claro, né, isso é tudo, né, tem a ver com uma iconografia daquilo que são os atributos metafísicos de Deus. Mas para que a gente possa, né, entender aqui, né, Deus não criou o demônio, a criatura má, mas na verdade ele é o anjo, ele se tornou mal pelo uso da sua própria liberdade. Então ele escolheu não fazer a vontade de Deus, né? Que é sim aquilo que, para a qual eles foram criados, né? E eles desejaram, né, escolheram, né, fazer a sua própria vontade. Então isso é importante, né, para que a gente possa perceber, né, aí, né, como também, né, diante, né, desse amor de Deus, né, para com a sua criatura, as criaturas racionais, ele deu essa capacidade aí de realmente, né, realizar na sua plenitude, né, aquilo que é o dom da liberdade. Então isso é muito importante também. Depois, né, é claro, né, que aí nós vemos, né, se nós olharmos também, né, lá, né, a atitude, né, do demônio, né, então assim, uma coisa que a gente tem que fugir sempre, né, e lutar contra sempre é a soberba, né, até o livro do Eclesiástico, né, Eclesiástico capítulo 10, versículo 15, capítulo 10, versículo 15, diz assim, né, olha só, ali, ó, aliás, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: o princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus, pois daquele que o fez, o seu coração se aparta, pois o princípio de todo pecado é a soberba. Quem a tiver fará ferver a maldição. Foi isso que os demônios fizeram, né? Foram soberbos, né? E sendo soberbos, eles se afastaram aí, né, de Deus, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse grande cuidado, né? Quando a gente se afasta de Deus, pode ser que já seja aí, né, essa soberba que está crescendo no nosso interior, né? Onde nós começamos a desejar querer ser deuses de nós mesmos, né? Então, nós vemos, né, é o que a serpente, né, vai falar lá, né, para Eva, né, que eles seriam como deuses, né? Então, olha só, né, o desejo desordenado do ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele quer ser, né, o próprio Deus, ou então ele quer, né, gerar um ídolo, né, um falso Deus. Então, isso nós precisamos ter, né, esse grande cuidado. Depois, né, diante da queda dos demônios e dos anjos lá, maus, né, aí há uma pergunta: todos os coros angélicos, por exemplo, todos os coros angélicos, de todos os coros caíram anjos, né? E aí, né, são umas reflexões que, por exemplo, São Tomás de Aquino, na questão 63, ele vai falar, né, que provavelmente não de todos, porque existem alguns coros que estão, né, realmente, né, vinculados àquilo que seria, né, um culto de mais proximidade de Deus. E até São Tomás de Aquino ele vai falar que provavelmente dos serafins e dos tronos não tiveram anjos, né, caídos, né, porque esses realizam um ofício, né, de muita intimidade com Deus, né, um pelo seu amor abrasador, né, abrasado por Deus, dessa unidade, e o outro, né, por aquilo que é, né, a capacidade de exaltação do próprio Deus. Então, esses já realizaram podemos dizer assim, uma virtude, né, podemos dizer assim, né, de amor, né, para com Deus, né, plena ali, né, de unidade. E é claro, né, os outros, sim, aí nós vemos, né, como
própria Sagrada Escritura vai dizer, né, relatando, né, que Lúcifer seria, né, um querubim, né, que é um anjo ali, né, que está que é guardião, né, da sabedoria de Deus, né, que transmite também essa sabedoria. E é claro, depois nós vamos ver nos escritos de São Paulo, lá, né, as potestades, as dominações, as virtudes, né, que São Paulo também, né, retrata ali que desses coros, né, também há espíritos maus, né, demônios. Então, para que a gente possa aí também, né, entender, né, mais ou menos como que essas coisas, né, foram acontecendo. Depois também, né, é claro que assim, a gente falava lá, né, do nome dos anjos, né, mas os demônios também têm nomes, como dizia lá anteriormente, né, também os demônios têm alguns nomes, né, na Sagrada Escritura aparecem vários nomes de demônios, por exemplo, né, existe até, né, na tradição antiga, né, onde lá, né, eles foram compilando alguns nomes de demônios da Sagrada Escritura e relacionam até alguns aos próprios pecados capitais. É claro que existe a divergência entre um autor e outro, né, sobre esses, mas, por exemplo, né, o pecado da soberba, né, que é remetido, né, ao próprio Lúcifer, né, o diabo. Depois, o pecado da ira, né, a Satanás. Depois nós temos também, né, o pecado da gula, que é Beelzebub, a luxúria, Asmodeu, a avareza, Mamon, inveja, Leviatã e preguiça, Belfegor. Nós temos aí, né, como que também aí esses nomes que são relacionados a esses pecados capitais, né? Pecados capitais quer dizer o quê? Capital quer dizer, vem de capt, né? Que é um termo que remete à cabeça, né? Então, pecados capitais são aqueles que são cabeça de outros pecados. Então, podemos dizer que os pecados capitais ele é a cabeça e deles tem outros pecados que formam o corpo, podemos dizer assim, né? Daquele tipo ali, né, de manifestação, né, pecaminosa. Então nós vemos isso, né? Então os demônios eles estão aí também, né, com um ofício, né, um ofício de inflar aquilo que são, né, as áreas, né, debilitadas do nosso próprio interior, né? Então para que a gente possa aí também, né, ter essa consciência, né? Depois outra coisa, né? Qual que é o poder dos demônios? O demônio tem um grande poder, né? Como dizia, né? Que ele é um espírito puro, né? Então, assim, ele foi criado, né, com um grande poder, né? Por ser uma criatura espiritual. Mas o demônio, ele não tem um poder maior do que Deus. Entenda, né? Se todos os anjos fazem, aqueles que se mantiveram fiéis, se todos os anjos eles fazem a vontade de Deus, entenda isso, se todos os anjos fazem a vontade de Deus, e é claro, né, o demônio faz a sua própria vontade, mesmo sendo uma criatura poderosíssima, sendo uma criatura muito poderosa, mais poderoso do que o ser humano, o anjo menor da hierarquia angélica, né, pode ser mais forte do que o próprio demônio, né? Por quê? Porque como o anjo ele realiza a vontade de Deus, nele está a autoridade do próprio Deus, nele está o poder do próprio Deus, que é claro, o poder que Deus dispensa ali a ele para que ele possa realizar uma obra que está, né, vinculada à sua própria missão. Então, assim, mesmo que o demônio tenha um grande poder, o nosso anjo da guarda, por exemplo, né, pelo poder de Deus que tem, né, ele pode ser mais forte do que qualquer demônio. Basta que Deus permita que esse anjo da guarda ele realize a obra, a sua própria vontade, né? Então, isso é muito importante. Por isso que nós recebemos um anjo da guarda para quê? Né? Para que esse anjo da guarda ele não permita com que a gente seja tentado com forças maiores que nós aguentamos, né? Por isso que eu falava lá atrás, quando a gente falava nas outras aulas, né, que o demônio não serve a Deus, mas Deus se serve do demônio para a salvação das almas. Isso é muito importante, né? Que não é fácil também de entender, não, né? Por isso que Deus nos dá os auxílios, né? Os anjos da guarda, às vezes, né,
um anjo em especial para realizar alguma coisa na nossa vida. Por quê? Porque esses nos protegem desse grande poder, né? Mas nos protege não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus que se manifesta através, né, aí da obediência dos anjos, né, que tiveram para com Deus. Então, para que a gente possa entender isso, né, o demônio ele tem um grande poder, mas o poder dele ele é muito menor do que o poder de Deus. E é claro, unidos, né, a Deus, os anjos podem se combater, né, e sempre vencer os demônios. Por isso que se nós olharmos no livro do Apocalipse, lá depois do capítulo 12, lá nós vamos ver, né, aquela batalha no céu, onde Deus envia qual anjo para guerrear, né, para combater o demônio, para combater Satanás, né? Envia São Miguel. E São Miguel, que é um arcanjo, é uma das mais baixas hierarquias que tem. Mas por que Deus envia São Miguel para combater Satanás, que seria um anjo lá, né? O príncipe dos demônios lá, né? Um anjo que seria muito mais poderoso. Por quê? Porque em São Miguel se realiza e se manifesta o poder do próprio Deus. Por isso que a palavra Miguel, né, quer dizer, né, a tradução seria quem como Deus, né? Isso daí é uma profissão de fé. Por isso que nós falamos, né, lá, né, se nós olharmos algumas orações antigas relacionadas aos arcanjos, nós vamos ver que São Miguel está relacionado com a fé, São Gabriel está relacionado com a virtude da esperança, né? Porque é aquele que traz o anúncio ao povo de Israel do Messias, e São Rafael Arcanjo está relacionado com a virtude da caridade, né? Que é essa manifestação da cura de Deus naqueles que realmente, né, recebem a graça, né, ali, né? E essa cura nada mais é do que a própria manifestação, a cura que seria, né, a libertação daquilo que impede que a gente realmente manifeste a caridade ao nosso Deus, o amor a Deus e o amor ao nosso irmão. Por isso que é importante, né, quando a igreja juntou numa só celebração esses três arcanjos, para manifestar justamente isso também, né, que a nossa devoção ela não pode ser só para com um, tem que ser para com os três, porque os três nos auxiliam, né, realmente a crescer, né, na intimidade com Deus, né, principalmente porque eles estão relacionados aí a essas virtudes teologais. Depois, né, esse poder dos demônios, eles podem ser, né, manifestos de três formas diferentes, né? Por exemplo, ele pode ser, essa manifestação do poder pode ser pequena, pode ser média e pode ser grande. Como entender isso, né? Pequena, aqui se dá o quê, né? Pequena por quê, né? Porque pode vir da própria vontade do demônio, né? Então, assim, né, essa manifestação pequena aqui do poder do demônio que incide sobre nós, né, vem através do quê, né? Da tentação. Então, quando o demônio nos tenta, né, então essa é uma incidência pequena daquilo que é, sim, né, o poder dos demônios. Por que é pequena? Porque a tentação, ela é o quê, né? Nada mais é do que esse ataque do inimigo a cada um de nós, mas como nós temos proteções, o anjo da guarda e assim algumas outras realidades que nos protegem, a graça de Estado, o estado de graça também, que nos protege, e aí esse poder, né, ele é manifesto, né? Claro, o demônio ele sempre nos ataca com todas as suas forças, mas como nós temos proteções, o que acontece é o quê, né? Que essa força que o demônio, que é grande, que o demônio nos ataca, ela nunca chega assim como foi, sim, essa influência, ela nunca chega com o seu poder total em nós. Ela sempre é o que ali, né, amenizada, aliviada pelas proteções que nós temos. Então, a tentação é justamente isso, né? Uma influência pequena, né, pelo poder do demônio. Depois nós temos aí, né, essa influência média,
que ela pode ser de duas formas, né? Pode ser por permissão de Deus e pode ser pela liberdade humana. Como entender isso aqui, né? Depois a gente vai ver direitinho, né, as formas, né, de influência, né? Mas é só para a gente possa entender. Porque Deus ele pode permitir que um demônio ele incida o seu poder, né, sobre nós de uma forma um pouco mais forte. E isso acontece o quê? Né? Isso só acontece quando Deus permite isso. Isso só acontece quando Deus ele quer nos fazer crescer ou nos fazer perceber alguma coisa no nosso interior. E aí Deus permite, né, que às vezes uma tentação ela seja mais forte. Então assim, né, de uma forma assim, né, um poder médio, podemos dizer assim, né, um pouco mais elevado, né? Ou pode ser porque, né, pelo mau uso da liberdade humana, né? Por exemplo, né, quando nós descuidamos da nossa vida de oração, quando nós descuidamos da nossa vida de busca de virtude, de busca de santidade, quando nós descuidamos do nosso crescimento, né, na vida espiritual, o que acontece é o que? Nós vamos dando liberdade para o inimigo. E quando a gente vai dando liberdade para o inimigo, o que acontece é que esse poder dele contra nós começa a ser um pouco mais forte, né? Por quê? Porque quando nós descuidamos da nossa vida espiritual, o que a gente faz? Infelizmente, a gente vai perdendo as proteções que a gente, né, poderia ter. E aí, é claro, né, quando a gente vai descuidando da nossa vida espiritual, que é um dever moral nosso, de todo ser humano, e principalmente dos cristãos, né, que receberam a graça da revelação, do encontro pessoal com Deus, com Cristo. Então, quando nós descuidamos, é o que, né? Nós vamos dando liberdade para o mal, infelizmente, né, ali, né, se manifestar na nossa vida. Então, isso é importante também para que a gente possa entender bem isso. E depois nós temos, né, essa influência grande, né, que seria o que, né? Aqui é justamente pela liberdade humana. Aqui é o que, né? Quando o ser humano ele escolhe por livre vontade servir o demônio. Quando ele faz isso, aí é claro, né, a influência e o poder do demônio sobre aquela alma é muito grande. Né? Por quê? Porque ela deu liberdade para que isso acontecesse. Então, essas coisas também são muito importantes. E aí agora a gente vai ver, né, como que tem as formas, né, podemos dizer assim, né, de influência, né, que o demônio exerce, né, e pode exercer sobre cada um de nós também. A primeira, como dizia, é a tentação. Todos nós somos tentados, todos nós. Mas como que o demônio nos tenta? Ele nos tenta justamente fazendo o quê? Né? A tentação nada mais é do que uma distração. Porque a tentação é o quê? Né? O demônio ele nos oferece algo. E é claro, né, ele entenda, como a gente falava na última aula, lá, né, os anjos, o demônio também, eles não têm poder de sondar o que está dentro de nós. Eles só conhecem aquilo que é exteriorizado. Mas como são criaturas racionais e inteligentíssimas, o que eles fazem? Né? Eles percebem quando nós realmente, né, somos atraídos por alguma coisa. Né? E é claro, né, por exemplo, né, lá, né, a pessoa, né, ela está sentindo lá uma tentação, né, da gula, né, com a vontade de comer alguma coisa e tudo, enquanto isso ela está lutando ali. Mas de repente ela passa perto de um lugar, né, que vê uma coisa, né, que interessa a ela, só dela se ver atraída por aquilo, mudar o seu olhar, ou então se demorar muito contemplando alguma coisa, isso já é o suficiente para o demônio perceber alguma coisa em nós, né? E aí é claro, né? Aí quando ele percebe alguma coisa, porque às vezes a gente acha que exteriorizar, a gente só exterioriza o que está dentro da gente através das palavras, mas não é só através das palavras.
tudo em nós, né, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, ele é comunicação, e o demônio ele tem essa capacidade, né, de perceber também essas pequenas atitudes corporais, essas pequenas atitudes do nosso semblante, né, que remetem a alguma coisa, remetem coisas que estão dentro do nosso interior. Então ele percebe isso tudo. Então como que ele nos tenta? Ele nunca nos tenta em algo que não vai nos fazer cair. Ele sempre fica esperando e ele vai percebendo aonde que é a nossa fraqueza para nos oferecer aquilo, né? E aí ele, claro, né? E o que ele faz, né? Ele não pega uma coisa e bota diante dos nossos olhos. Na verdade, não. O que ele faz? Ele lança como que lenha, né? Podemos dizer assim, na fogueira, né? Aquilo que já está em brasa dentro de nós, né? Para que aquilo ali cresça e realmente nos arraste para o pecado. Então a tentação é justamente isso, né? Ele vai lançando, às vezes, pensamentos ou alguma coisa e outra ali, né, no nosso intelecto, para que a gente não tire os olhos ou não tire a mente, né, daquele bem aprazível, né, que é aquilo que vai nos causar, né, ou nos trazer prazer. E aí, é claro, né, quanto mais a gente vai alimentando essas más inclinações, essas paixões interiores, mais a gente se vê arrastado para praticar o pecado. Então, a tentação, a primeira coisa, a primeira influência, né, do maligno em nós é a tentação. Isso acontece a todo dia, né, a todo momento. Depois, né, o segundo tipo de influência é aquilo que nós chamamos de opressão. O que é a opressão? A opressão está dentro daquelas manifestações médias ali, né? Porque a opressão geralmente é o que, né? É uma tentação mais forte. Então, assim, né? Nós estamos lá tentando, estamos lutando. Mas é claro, se Deus permitir, né, pela nossa luta, né, e Ele vê que a gente pode crescer um pouco mais na virtude, Ele permite que a tentação seja um pouco mais forte, né, que seja uma opressão. E aí a gente vai lutar mais ainda para alcançar, né, essa graça da virtude, né, da permanência em Deus, né, e da manifestação do nosso amor por Deus. Mas essa opressão ela pode ser também como dizia, pelo descuido, né, pelo mau uso da nossa liberdade, onde nós vamos, né, permitindo com que o mal vá entrando, né, vagarosamente e realmente, né, aí inflando essas paixões interiores. E aí aquilo que era uma pequena tentação começa a se tornar uma opressão, né? Nós começamos a nos sentir oprimidos, angustiados interiormente. Então isso também é muito comum, né? Que é o segundo grau, podemos dizer assim, de manifestação, né? Demoníaca, né? Podemos dizer assim. Depois nós temos a obsessão. O que seria a obsessão? A obsessão ela já é algo um pouco mais forte, né, do que a opressão, né? Porque a obsessão faz com que geralmente a obsessão ela toca, é claro, o nosso intelecto, mas toca também muitas vezes os nossos sentidos. Quando nós sentimos coisas, nos sentimos assim, né, oprimidos exteriormente ou interiormente, no sentido de sentir alguma manifestação, né, ruim, né, faz com que, por exemplo, alguns santos tiveram isso aqui, né, mas como dizia, né, aqui está, né, no campo onde Deus permite também, porque quando a tentação não é suficiente, quando a opressão não é suficiente, o demônio ele tenta fazer mais, né? E aí, é claro, né, Deus pode permitir, né? Por exemplo, o Santo Cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, né? Ele tinha várias, com ele, né, tinha várias manifestações de obsessão, né? O que acontecia com ele, né? Ele deitava, de repente, a cama pegava fogo, por exemplo, né? E o demônio batia nele, né? Jogava da cama embaixo, né? Então existiam várias coisas assim, né? Também Padre Pio, São Padre Pio também, né? Tem várias histórias nesse sentido assim também, né? Onde ele era açoitado, né, pelo demônio, né? Então isso está no campo da obsessão, né? Nós ser assim, né,
pode acontecer no campo da obsessão uma materialização, né, de fogo, de água, de um monte de coisa, né, porque o demônio ele tem essa capacidade também, né, de gerar essa pequena coisa. É claro, como dizia, na medida em que Deus permite também que isso aconteça, né, porque Deus só permite algo que seja para a salvação dos homens, a santidade e a salvação dos homens. E se é para crescer em virtude, é claro que isso tudo pode acontecer. E também, como dizia, né, isso pode acontecer também pelo descuido do ser humano, quando ele abre a porta para o inimigo de Deus. Depois, né, nós temos aí, né, o quarto grau, né, de manifestação demoníaca. É claro que esse aqui é algo que pode acontecer, a gente às vezes vai encontrar, né, tanto aqui antes, né, da obsessão, mas porque aqui a gente está tratando de coisas que acontecem justamente com o ser humano. Aqui nós temos no quarto grau, que são as infestações. O que são as infestações, né? Por exemplo, né, lá, né, às vezes a gente brinca com algumas coisas, ou então a gente até não dá crédito a algumas coisas. Por exemplo, um objeto que foi usado num culto maligno, né, num culto satânico, né? Um objeto que foi assim, né, dedicado a uma entidade demoníaca, né? Então, assim, né, tudo isso que é dedicado ao demônio, o que, né, recebe ali, né, uma manifestação maligna, que são essas infestações, né? Então isso pode acontecer em casas, aí quando a gente fala assim, aquelas casas assombradas, né? Isso pode ser um tipo de infestação. Não é que ali tem fantasma, não, porque quando há uma manifestação maligna, e as manifestações malignas, elas geralmente, como eu dizia, né, elas incidem sobre nós, né, sobre todo o nosso ser, de forma espiritual, pode ser de forma corporal, também, né, de forma intelectual, né? Então pode mexer com o nosso psicológico também, nos fazendo até ver coisas. Isso pode acontecer, né? E acontece com frequência, né? A gente pode nos fazer sentir alguma coisa ali, né, naquelas realidades ali. Então isso aqui é muito importante para que a gente possa ter também. Então as infestações geralmente acontecem com objetos e lugares, geralmente, né? Objetos e lugares. E objetos de vários graus. Pode ser roupa, pode ser algum tipo de objeto, até algum objeto que aparentemente a gente vê que parece ser sagrado e na verdade foi usado, né, para uma coisa ruim, né, para um ritual maligno, né? E aí recebe uma infestação. E depois nós temos, né, o quinto grau, né, que seria propriamente a possessão. A possessão, né? A possessão, ela, assim, não é fácil de discernir se alguém está possesso, até porque a maioria dos casos que aparentemente parece, né, uma possessão, a maioria dos casos não são possessões, né, porque existe, é claro, a manifestação do maligno, mas existem, né, manifestações psicológicas, né? Ali, né, a gente pode dizer, até usar o termo psicopatológicas, podemos dizer assim, né? E pode haver manifestações parapsicológicas também, né? Então isso é muito importante a gente ter essa, claro, a gente não vai adentrar nisso tudo, né? Estou falando mais para que a gente possa ter essa noção, né, do que são as coisas, senão a gente acaba realmente, né, aí, né, tendo, né, ou perdendo, né, aquilo que realmente é o que a igreja nos ensina diante da doutrina e também diante desses discernimentos que nós precisamos aprender a ter, né? A possessão, né, é algo que é raríssimo. E a possessão, ela acontece somente se o ser humano der liberdade. Só se ele der liberdade. Ninguém é possesso assim de uma hora para outra. Não é. Ele pode até, né, por exemplo, uma criança que foi dedicada a uma entidade, um rito maligno aí, quando criança. Infelizmente, né, existe muito isso, né? Tem gente que vem,
traz a criança para batizar na igreja católica, aí recebe o sacramento e depois faz o quê? Leva a criança para ser dedicada a uma entidade num rito qualquer aí, né? Que a gente sabe quais são, né? A gente não precisa falar o nome, mas existe muito isso, né? Mas por que se faz isso? Vem batizar na igreja e depois batiza lá na seita lá. Se faz isso, sabe por quê? Porque para dedicar uma criança, né, para fazer uma dedicação ao inimigo, né, para fazer uma dedicação ao demônio, o demônio sempre pede um ato de sacrilégio. O que é um ato de sacrilégio? Né? É um ato onde a pessoa ela vai ali, né, banalizar, ela vai degradar um dom sagrado. E o que eles fazem? Eles trazem as crianças para batizar. A criança é um ser puro, porque foi batizada e limpa. Se aquela criança morrer ali naquele momento do batismo, ela vai para o céu na hora. Por quê? Né? Porque ela foi totalmente purificada. Aí o que eles fazem? Eles vêm, trazem na igreja, batiza, leva aquela criança que é um ser puríssimo para corromper lá numa seita qualquer aí, né? Então é por isso que eles batizam aqui primeiro na igreja e depois leva para essas seitas, né? Por conta disso, né? Por quê? Né? Porque eles precisam fazer um sacrilégio, né? Fazer realmente um ato gravíssimo de profanação, que é a profanação do sacramento do batismo. E aí, né? Mas mesmo assim, uma criança que foi dedicada a uma entidade, quando ela vai crescendo, ela não quer dizer que ela vai ser possessa, não quer dizer, mas ela pode sofrer esse tipo de influência aqui, né? A opressão e a obsessão. Por quê? Porque querendo ou não, né, os pais levaram aquela criança, abriram, porque os pais têm autoridade sobre a criança. Então os pais abriram aquela criança para a influência maligna, mas a possessão, ela comumente, é claro, pode existir exceções, né, porque esses casos são realmente, né, circunstanciais, mas comumente a possessão ela só acontece quando a pessoa realmente ela dá liberdade para o demônio. E aí sim, né, quando ela dá liberdade para o demônio, aí o demônio usa dela como ele quiser. Então isso é muito importante. Vamos aqui continuar falando, né, dessas manifestações, principalmente Então assim, né, como dizia, né, a influência do poder do demônio, ela acontece dessas formas, né? De uma forma, pode ser espiritual, pode ser, né, intelectual, pode ser corporal. E aí também pode ser material, né? Porque essa influência demoníaca ela pode estar em objetos também, como nós vimos ali no caso das infestações. E elas podem ser também, né, o poder do demônio pode ser também miraculoso, né? Se nós olharmos na Sagrada Escritura, existem várias passagens, principalmente no Antigo Testamento, né? Quando lá, né, Moisés vai lá, Deus fala assim, quando chegar diante do faraó, lance o seu cajado no chão, ele vai se tornar uma serpente. Moisés faz isso, o que vai acontecer? Os magos do faraó vão realizar a mesma coisa, olha só, né? A mesma coisa que Deus realiza, né, através ali, né, daquele anjo que era o intercessor de Israel, né? A mesma coisa que Deus realiza ali, o demônio também, ali através dos magos do faraó, também realiza. Então, para que a gente possa ter o que é essa ideia, né? O demônio também é capaz de fazer sinais miraculosos. Isso ele é capaz também. Para quê? Unicamente para enganar o ser humano, né? Para enganá-lo, para quê? Para que ele possa, né, achar que ele pode conseguir tudo com o demônio. Então o demônio ele é mentiroso, né? É o pai da mentira. Então ele tenta nos enganar, né? Então ele vai fazendo também, né? Por exemplo, né, às vezes as pessoas elas vêm para a igreja, aí pedem a Deus, né, uma graça divina. Olha, Deus só nos dá uma graça divina quando é realmente, né, para a nossa santidade, para a nossa salvação. Deus não nos dá nada
que não seja para isso, para a nossa santidade e para a nossa salvação. Deus realmente, essa é a obra divina de Deus. E às vezes, né, a pessoa, a gente vê muitas às vezes acontecer assim, a pessoa ela vem até a igreja, pede, reza, pede a Deus um milagre, Deus ali, né, dá um milagre àquela pessoa, ou aparentemente Deus dá um milagre àquela pessoa, e depois aquela pessoa abandona logo a igreja, porque já recebeu o que queria. Aí nós podemos até duvidar, será que foi Deus mesmo que realizou aquela obra miraculosa na vida daquela pessoa? Ou foi o inimigo de Deus que está enganando aquela pessoa? Porque, como o próprio Sagrada Escritura diz, até o demônio se disfarça de anjo de luz. E isso nós precisamos ter esse cuidado. Por isso que é muito difícil a gente discernir, se a gente não tem uma graça de estado específica, é muito difícil a gente discernir realmente quando há, né, uma possessão, né, quando não é um problema ali, né, psicológico ou parapsicológico, né, é muito difícil de discernir isso. Por isso que nós precisamos sempre estar unidos à igreja, porque só a autoridade da igreja que é capaz de expulsar os demônios, só a autoridade da igreja é capaz de realmente, né, nos libertar, né, das insídias do demônio. Por isso que lá, né, o próprio Cristo diz a Pedro, né, que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a igreja. Né? Por quê? Porque Cristo deu o poder à igreja, né? Deu poder a Pedro, né, à igreja, para isso, né, para que realmente a igreja fosse essa grande manifestação do poder de Deus no mundo. Né? Então, para que a gente possa aí, né, ter, né, essa consciência. Né? Outra coisa também, né, às vezes uma pergunta, o demônio, já que ele pode incidir, né, o seu poder, né, influir na matéria, então assim, né, o demônio ele pode influenciar no universo, por exemplo, né, nas estrelas, nos planetas, em tudo isso. Assim, né, se Deus permitir, sim, mas é claro, né, se tudo que Deus criou está numa harmonia, então, e se Deus ele coloca, né, ali, né, cada hierarquia daquela, cada coro angélico daquilo, como a gente via na última aula, para ordenar toda a criação. Aí nós vemos, né, como que Deus ele dá, né, a cada coisa, né, aquilo que é necessário para um ordenamento, para uma harmonia, para um equilíbrio. Então, assim, né, dificilmente o demônio vai influenciar em coisas cósmicas, né, em coisas aí, né, em outra criação que não seja o ser humano. Por isso que o demônio ele não quer estar no universo, o demônio ele quer estar perto dos homens. Né? Por quê? Porque é só os homens que ele, sim, né, ali, ele vai, né, ele é capaz de ali influenciar, né? Porque infelizmente, pelo pecado que há no próprio homem, né, o homem acaba se abrindo, né, infelizmente, né, à influência do maligno. Né? Então, o que o demônio faz? Ele vai ali, né, como que tentando manipular o homem através das tentações, através de todas essas coisas, das seduções, para que o homem desordene a criação. Né? Então, isso nós vemos como que isso acontece. Né? Então, assim, né, vamos aí, né, como que cada vez mais contemplando, né, aquilo que é, né, assim, né, a forma de ação do demônio. O demônio está perto dos homens, né, porque é os homens que ele quer, né, a perdição. Né? Por isso que a gente tem que ter esse grande cuidado. Né? No capítulo de São João, João 10, versículo 10, tem uma coisa ali que é muito interessante, né? 3 coisas ali que São João, né, no capítulo 10, né, quando fala aquela passagem do bom pastor, Jesus Cristo vai dizer ali, né? Olha só, né, lá João 10, se a gente olhar até um pouco antes, né, o próprio Cristo vai dizer assim, né? Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão, e aqui ele está falando, né, do demônio, né? O ladrão vem só para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então isso aqui é muito importante também. Então nós vemos lá, né, que o demônio, olha só, o demônio ele vem o quê? Para roubar, primeiro, né, roubar, matar e destruir. E aqui também, né, tem, olha só, né, como que isso aqui se relaciona às virtudes teologais também, né? Por quê, né? Ele vem roubar o quê? Roubar a nossa fé. Ele vem roubar a nossa fé, né? A nossa capacidade de confiar, de crer. E depois, né, ele vem matar o quê? A nossa esperança pelo reino dos céus. E ele vem destruir toda a obra de caridade, né, que nós podemos, né, ali realizar. Né? Por isso que nós vemos na história da igreja mesmo, né, quantas pessoas fizeram muitas coisas boas e por conta de um problema, uma queda ou uma coisa ruim que cometeram, o que aconteceu? Né? Toda uma obra de caridade foi destruída. Né? Por isso que Cristo diz lá, né, orai e vigiai para não cair em tentação, porque assim é. Né? Às vezes a gente luta tanto para salvar as almas, conseguimos colocar muita gente no caminho de Deus e às vezes por uma queda nós arrastamos todas as pessoas junto conosco. Né? Por isso que a gente precisa ter esse grande cuidado. Né? Quem está na obra de Deus precisa sim, né, ter esse grande cuidado, né, para com a salvação das almas. E isso, né, nós vemos, né, que o demônio ele tenta, né, nos destruir essa obra que acontece na nossa própria vida. Por isso que ele vem para roubar, matar e destruir. Né? Outra coisa também, né, que é bem interessante, né, para que a gente possa aí, né, ajudar, né, a nossa forma de discernir. Né? Então, assim, né, o discernimento dos espíritos, né, para com a questão, né, da possessão é muito importante também. Né? A igreja ela nos ensina algumas coisas. Né? Por exemplo, né, quando se vê lá, né, uma pessoa lá, né, nós vemos uma pessoa lá, né, que aparentemente está possessa. Né? Então a igreja ela ensina ela nos dá alguns fatores que servem de discernimento para que a gente possa realmente, né, concluir, né, que aquela pessoa está, né, com ali, né, um demônio ou não. Né? Então, assim, a igreja ela nos ensina, por exemplo, né, a primeira coisa que a igreja nos ensina a perceber sobre essa pessoa. Né? Se a pessoa ela revela algo oculto. Porque o demônio ele tem essa capacidade. Né? Por exemplo, né, se pessoas que estão ali, né, existem testemunhos, né, disso, de encontros dentro da nossa diocese mesmo, né, que lá, né, aconteceu uma possessão, uma manifestação demoníaca e o demônio, assim, né, porque tinham pessoas ali que estavam, né, ajudando naquele caso ali que não estavam preparadas para estar ali, né, pessoas que não tinham uma vida de oração, que não tinham uma busca de santidade. E o que aconteceu? O demônio revelou um montão de pecado de um montão de gente que estava ali, né? Por quê? Né? Porque o demônio ele tem essa capacidade, né, de revelar algo oculto. Ah, mas o demônio não sabe. Pô, padre, o senhor falou que o demônio não sabe o que está dentro do nosso interior. Ele não sabe realmente o que está dentro do nosso interior. Mas quando nós cometemos um pecado, ele sabe, ele vê o nosso pecado. Né? E os demônios podem se comunicar entre si. Né? E é claro, né, revelar ali, né, algo oculto. Né? Pode revelar algo oculto da vida de alguém. Algo, não é oculto que está no interior da pessoa, mas algo que a pessoa faz escondido. Então isso pode acontecer sim. Né? Então isso aqui é uma das primeiras coisas. Depois, né, a segunda coisa, né, falar línguas que ela não conhece. Né? Então assim, pode acontecer, né, da pessoa começar a falar
em hebraico, falar em latim, falar em italiano, falar em inglês, pessoas que nunca tiveram contato com essas línguas e falar, né, algum tipo de língua assim, né, desconhecida. Isso pode acontecer também. Outra coisa também que é importante perceber, se ela manifesta uma força incomum, uma força fora do comum, né? Uma pessoa que, assim, às vezes acontece, né, nos casos de exorcismo, por exemplo, né? Às vezes precisa até amarrar a pessoa, né? Por quê? Porque ela faz uma força tão grande que as pessoas que estão ali não conseguem segurar ela. Então é necessário imobilizá-la, né? Para que ela realmente não se machuque e também não machuque as pessoas que estão, né, próximas. Por isso que isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter, né, muito grande. As pessoas que, por exemplo, né, tem aí alguém que está manifestando alguma coisa, a pessoa pega, bota dentro do próprio carro e vai levar para um exorcista ou para alguém fazer uma oração. Imagine só, né, se a pessoa ela manifesta uma força fora do comum, você bota alguém dentro do seu carro para levar para algum lugar, e se essa pessoa ali, né, ela manifestar ali dentro do carro, e o que vai acontecer? Ela pode ali sim, né, pegar e fazer com que aquele carro ali, né, aconteça com um acidente, né, e aconteça uma coisa mais grave ali, né. Por isso a gente tem que ter, né, esses grandes cuidados também, né, para com esses casos, né, de possessão. Depois, também, né, é perceptível na possessão uma mudança de personalidade. Uma mudança de personalidade. Então, assim, parece que assim, é outra pessoa que está ali, né? Mas, assim, né, por exemplo, na possessão, assim, né, não tem aquela coisa assim, né, agora sou eu e daqui a pouco é o demônio. Não existe isso. Assim, o demônio ele toma conta. E aí é ele que né, é uma outra personalidade que está ali. Não tem essa coisa de bipolaridade, né, na pessoa, né? Não, ou é a pessoa ou é o demônio. Então isso aqui é muito importante também, essa mudança de personalidade. E depois que o demônio ele ali, né, ele toma conta, assim, né, não é de uma hora para outra, a pessoa ela não tem poder de voltar, né, à consciência. Então isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, né, porque tem gente que às vezes fantasia umas coisas que realmente são perigosas. Depois, né, a pessoa ela tem uma repulsa ao sagrado. Ao sagrado. Então isso aqui é importantíssimo também. Então, vou apagar aqui, vou colocar aqui em cima. Melhor. Repulsa ao sagrado. Isso é o que, né? Repulsa aos sacramentos, repulsa aos sacramentais, repulsa, né, à água benta. Então, assim, porque como o demônio é um espírito, então ele tem uma dor, assim, né, a gente pode dizer, ele tem uma capacidade de perceber o sagrado muito maior, né, do que às vezes até nós mesmos. Veja no Sagrado Evangelho, né? No Sagrado Evangelho, quantas vezes lá, né, olha só, aqueles discípulos caminhavam com Jesus Cristo ali um tempão, mas ninguém conhecia, ninguém foi capaz, ali é claro, depois sim, né, Pedro vai dizer isso,
os apóstolos vão afirmar isso na sua profissão de fé, mas assim, naquele início ali, ninguém conseguiu perceber que Jesus Cristo não era só homem, ele era Deus também. Ninguém conseguiu perceber. Mas quando Jesus Cristo encontrava aqueles endemoniados, o que eles falavam, né? Eles falavam: tu és o Filho de Deus, eu sei quem tu és o Filho de Deus. Olha só, né? O demônio, ele é como se ele professasse a fé, né? Porque ele sabe quem é Jesus Cristo, né? Então, assim, ele reconhece aquilo que é sagrado. Então, por isso que é importante, né? Às vezes, né, por exemplo, nesses casos de possessão, né, se faz muito assim, né? O padre, ele pega uma água e dá para a pessoa, diz que é benta, e a pessoa bebe. Se ela começar a se debater lá, né, ele sabe que não foi uma água benta. Então, o que ele faz? Né? Ele sabe que aquilo ali é coisa da cabeça da pessoa, né? Nada de demônio que está ali. Né? Por quê? Porque o demônio, ele reconhece se é algo consagrado ou se é algo que não é consagrado. Ele reconhece aquilo que é, né, aquilo que é a condição espiritual, né, da graça divina em alguma pessoa, em algum objeto, nos sacramentos, nos lugares sagrados. Por isso que quando se vai fazer, né, os exorcismos, né, tenta-se levar a pessoa para um santuário, tenta-se levar uma pessoa para um lugar sagrado. Por quê? Porque ali, né, esses lugares sagrados, consagrados, eles incidem um poder, né, de Deus naquele ambiente, não deixando com que essa incidência do poder do maligno seja grande. Então isso vai enfraquecendo. Por isso que é importante nós usarmos, né, um sacramental, né, por exemplo, uma medalha de Nossa Senhora. É importante a gente usar, né, tudo bento, né, porque se não tiver bento não tem valor nenhum também. Né? O crucifixo, o escapulário, né? É bom a gente usar, né, ter, né, o costume de usar a água benta, ter o costume, por exemplo, né, de pedir a bênção, né, ao diácono, ao sacerdote, né, ter essa capacidade de realmente ter reverência pelos lugares sagrados, assim, tornar a nossa casa um lugar sagrado, né, pedindo que ali o sacerdote vá lá, né, abençoar, né, ou então, né, entronizar, né, antigamente a gente vê na casa dos nossos parentes antigos, né, aquele quadro do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus. Todos esses sacramentais, eles são importantes para a nossa proteção, né? É isso que vai nos tornando mais aptos e mais capazes de perceber, né, a presença de Deus, né? Então, quando a gente vai, né, realmente, né, crescendo no uso desses dons de Deus na nossa vida, a gente se torna mais protegido. Mas o inimigo, ele percebe tudo isso, né? Ele percebe aí, né, se realmente, né, ali, né, se o sacramento, né, por exemplo, lá, né, alguém endemoniado, dificilmente, alguém, né, possesso, dificilmente vai comungar, por exemplo. Né? Por quê? Né? Porque assim, ele não vai comungar o corpo do Senhor, porque assim, é a presença real na Eucaristia, a gente sabe muito bem disso. Né? Então, assim, geralmente, né, alguns exorcistas, né, quando trabalham junto um ou dois padres, né, o padre Gabriel Amorcio, ele falava isso, né, quando ele tinha um padre ajudando, ele falava que um geralmente fazia o exorcismo e o outro no mesmo momento celebrava a Santa Missa, né, porque é o sacrifício de Cristo, né, e é claro, todas essas coisas, né, que Deus, né, deu à igreja, né, é aquilo que é necessário, né, para a libertação de uma pessoa, né. E aí depois também, né, a vida de oração, né, é uma forma também, né, ali, né, de expulsão, né, do maligno. Então, assim, a pessoa que está possessa, ela não consegue rezar. Ela não consegue rezar o Pai Nosso, ela não consegue rezar uma Ave Maria, né? Ela não consegue, porque principalmente essas orações, né, que são muito poderosas, as orações da igreja. Né? Então aí nós vemos, né, como que é importante uma pessoa, né, possessa ou que está com alguma influência, tanto de opressão, obsessão, às vezes ela tem dificuldade de entrar numa igreja, de entrar num lugar sagrado, ela tem dificuldade disso, né, porque às vezes o demônio não deixa, né, por conta dessas manifestações, né, espirituais, intelectuais, corporais, né, materiais. Então isso é muito importante para que a gente possa ter, né,
discernimento também sobre as coisas, né? Então, olha só, né, como que é importante nós sabermos um pouco dessas coisas, porque senão, aí fora, né, como muitos dizem, tudo é demônio, né? E infelizmente em algumas seitas a gente vê muito isso, né? Chama o demônio para depois expulsar, né? Isso não tem lógica, né, uma coisa dessa. Então, assim, né, aí é claro, a gente vê que não tem demônio coisa nenhuma, né? Na verdade é só uma, assim, né, ali uma encenação, né? E infelizmente, né, isso é o que o demônio gosta, né? O demônio, ele quer que a gente não acredite nele, para que ele possa fazer o trabalho dele tranquilamente, entendeu? Por quê? Porque negando o demônio, nega-se Deus também. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas, né? Outra coisa também, né, que é muito importante, né, quando a gente tem um caso, geralmente, né, de possessão ou então de aparente possessão, o que a gente faz? Qual é a indicação que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Comunicar. A gente tem que comunicar a igreja. A gente tem que comunicar a igreja. Isso é o que, né? Comunicar ao sacerdote daquela paróquia ali. Aí, às vezes, pode acontecer assim, a pessoa lá, ela pega aquela pessoa ali numa paróquia e leva lá para outro lugar para receber uma oração. Olha só, né? Uma pessoa que mora, reside numa paróquia, ela está, né, vinculada a um rebanho, que é assim, né, o rebanho de um pastor que está ali, que é o pároco, ou então o administrador que recebeu, né, o administrador paroquial que recebeu a autoridade e a graça de Estado para conduzir aquelas ovelhas ali. Aí se você pega uma pessoa que o padre daquela paróquia não sabe uma ovelha dele e leva para um outro padre para fazer oração, às vezes você a gente está muitas vezes aumentando o problema daquela pessoa. Por quê, né? Porque na verdade assim, né, aquele que está lá não tem a autoridade sobre aquela ovelha. Isso é muito sério. Por isso que sempre nós precisamos comunicar à igreja, nem que o pároco dê uma indicação, né, ou então uma autorização informal, né? Ó, vai lá e leva ele. Nem que o padre faça isso, né? Leva ele e tal padre assim. Por quê, né? Se ele fizer isso, ele já deu a autoridade, já transmitiu a autoridade para quem for fazer a oração, ou então o exorcismo, ou então refletir, né, e avaliar aquele caso, para que ele possa ter, né, a graça de Estado para realmente ajudar aquela ovelha que é daquele pastor. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre nesses casos assim é comunicar à igreja, levar ao padre. Depois, né, é claro, né, o padre ele vai comunicar a quem? Ao exorcista. E é claro, né, o primeiro exorcista de uma diocese é quem? É o bispo. O bispo é aquele que tem o poder, né, pleno e supremo dentro de uma diocese. Então, e é claro, né, se ele não é o exorcista, ele pode delegar alguém, um padre, né, para realizar esse ofício, né? E é claro, né, assim, né, olha só, né, o bispo ele delega a sua própria autoridade a um padre para que ele possa realizar isso, né? Para que ele possa ali, né, realizar e manifestar a autoridade da igreja sobre aquele demônio que ali está, né? Depois, né, é necessário, é claro, né, porque não é de uma hora para outra que se faz um exorcismo, né? Então tem que ter toda uma avaliação. Então é necessário também, né, depois, porque geralmente todo exorcista ele tem uma equipe que trabalha com ele, né? Ele nunca faz nada sozinho também, né? Ele precisa de pessoas que o auxiliem, né? Porque ele tem uma graça de Estado, uma capacidade de discernir, mas ele precisa de auxílios para equilibrar o seu discernimento. E é claro, né, esse auxílio é o que, né? É o auxílio de psicólogos, por quê? Porque algumas manifestações, né, realmente não são manifestações de demônios, mas são manifestações psicológicas. Ele precisa também, né,
equipe de oração. Seria, né? É como se fosse um ministério de intercessão, mas realmente pessoas preparadas. E é claro, né? Tudo isso aqui é necessário que essas pessoas tenham uma busca de santidade sincera. Tem que ter uma busca de santidade sincera, porque senão qualquer um desses aqui pode se enganar, né, para com os casos. E quando há os enganos, infelizmente, né, faz muito mais mal para aquele ali, que às vezes nem está endemoniado, nem está possesso, né, mas está ali, né, com algum problema psicológico, mas quando a gente não consegue discernir, infelizmente a gente não consegue ajudar o verdadeiro problema daquela pessoa. Então a gente tem que ter esses cuidados. Então a gente sempre primeiro comunica à igreja, ao padre, ao pároco, o administrador paroquial. Depois esse pároco, o administrador paroquial, ele vai falar, né, com o bispo, ou claro, né, como o exorcista ele já recebe a autoridade do bispo, né, vai até o exorcista. Depois, né, o exorcista ele vai ter esses auxílios aqui, né, para conseguir discernir para cada caso, né? Porque, como dizia, né, as possessões são raríssimas, não são muito comuns, né? A maioria delas, dessas manifestações, né, elas não são demoníacas, né? A maioria são manifestações ou psicológicas, né, psicossomáticas ou parapsicológicas. Então tem que ter esse cuidado aí, né? Senão a gente acaba colocando na conta do demônio coisas que não tem nada a ver com ele. Então a gente, na verdade, a gente começa a trabalhar para ele, né? dando aí o crédito de algo que, assim, na verdade, é coisa da cabeça. Então esse é um cuidado que precisamos ter. Depois, né, uma coisa que é muito interessante, né, principalmente que a gente vai, né, já terminando, né, a nossa reflexão de hoje, uma coisa que é muito importante, né, por exemplo, né, uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade no início da nossa caminhada, pois quando a gente vai caminhando, né, no início da nossa caminhada, como a gente está num processo de conversão, num processo ali de desapego ou também de rompimento com a vida velha, com o pecado, geralmente, né, o demônio, né, ele vai nos tentando, né, sempre em coisas, né, relacionadas a pecados graves. Sempre pecados graves. Então o que ele faz, né? Por quê? Porque no início são aqueles pecados graves, aquelas paixões, né, às vezes corporais ou às vezes até intelectuais também, mas geralmente são as corporais que vão nos incomodando, né? Que vão nos arrastando, né? O pecado da gula, da sexualidade, aquilo que tem a ver com o corporal, né? E às vezes ele vai, né, nos tentando nessas circunstâncias, né? Nesses pecados graves. Quando depois a gente vai crescendo nas virtudes e vai vencendo os pecados graves, aí o demônio ele começa a ser um pouco mais sutil, né? Ele vai nos tentando, né, nos pecados que não são graves, mas são pecados leves. E aí a intenção, né, aqui nos pecados graves, a intenção do demônio é o quê? É nos manter prostrados. Assim, é nos manter prostrados. Depois, nos pecados leves, o que ele vai fazendo, né? Quando ele já não consegue nos derrubar com os pecados graves, o que ele vai fazendo? Ele vai nos tentando com pequenos pecados leves, pequenas desordens, pequenas coisas que são o quê? Pequenas distrações. Por quê, né? Aí a gente vai acomodando, né, aqueles pecados veniais que a gente não confessa, que a gente não cuida deles, a gente acha que isso é meu e eu vou ser sempre assim, e ele vai fazendo isso, né? Ele vai nos enganando com essas coisas leves, né? Então, assim, com essas pequenas desordens, essas pequenas coisas ruins que nós vamos cometendo, achando que aquilo é muito normal e, infelizmente, isso vai o quê? Nos aprisionando e nos impedindo de sermos realmente melhores para Deus e manifestar o amor de Deus, né, ao nosso próximo. Quando a gente vai vencendo
esses pecados leves, né, a gente vai crescendo ali na virtude e vai podando, né, essas arestas, podemos dizer assim, né, e essas coisas que vão nos distraindo no caminho. Aí, né, o demônio ele faz, é claro, né, aqui, né, já num grau muito mais elevado, né, ele nos tenta, né, com coisas boas. Às vezes, né, ele vai ali, né, às vezes também, né, como disse, né, ele muitas vezes se disfarça de anjo de luz, né, e aí ele vai, né, muitas vezes nos incentivando ali, né, a coisas boas, e aí a gente vai adquirindo virtudes, aí nós começamos, né, a crescer na virtude, a alcançar, né, um estado ali, né, de quase perfeição no sentido assim, da prática daquela virtude, de aperfeiçoamento. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos começando a nos achar melhor do que os outros. Veja que tudo começa dos pecados corporais, passa para os materiais, geralmente assim, né? E depois vai para os intelectuais, né? E a gente começa a se tornar o quê, né? Como a gente faz tudo muito bem, tudo melhor do que os outros, a gente começa a se tornar vaidoso, soberbo. Veja que o que, né? Quando aqueles pecados graves lá, né, corporais, já não mais, né, fazem efeito, e nem esses pecados leves fazem efeito, ele começa a nos tentar com coisas boas, né? Por quê, né? Porque a gente vai, né, a gente começa, né, a buscar essas coisas boas e infelizmente, né, ele vai usando isso aqui também para nos distrair, né? Distrair do quê? Distrair de Deus, né, da meta. Então, a tentação, o demônio, ele faz muito isso, né? Ele tenta nos distrair de Deus, porque quando a gente se distrai de Deus, foi o que ele fez com Eva, né? Porque ele tirou a atenção de Eva e trouxe para ele, para dialogar com ele. Quando a gente se distrai de Deus, a gente perde o quê? O diálogo com Deus. E aí, naturalmente, quando a gente perde o diálogo com Deus, a gente começa a dialogar com outras coisas. Infelizmente, às vezes, começa a dialogar com o próprio demônio, né? Então, isso também é algo que a gente precisa ter um certo cuidado, né, na nossa caminhada também. Por isso que a virtude da humildade é a virtude que realmente combate o maligno, né? Combate o demônio. Porque a virtude da humildade faz com que a gente reconheça quem nós somos. Como Santa Teresa diz, né? Santa Teresa diz que a humildade é a verdade. Assim realmente é, né? São Bernardo, também numa das suas obras que fala sobre a humildade, ele vai dizer que a humildade ela tem ali, né, 3 graus, né, na humildade, né, que são as 3 verdades. A verdade de nós mesmos, a verdade de Deus e a verdade do próximo. Quando a gente consegue contemplar essa verdade, o que é essa verdade, né? As nossas limitações e as nossas virtudes, a limitação e as virtudes do nosso irmão e a perfeição suprema de Deus. Quando a gente consegue contemplar isso, é sinal que a gente está conseguindo adquirir a virtude da humildade, né? E a virtude da humildade, ela combate sim a soberba do inimigo, né? E é claro, né, o diabo, né, o demônio, ele faz, né, através dessas tentações, ele faz com que brote e gere em nós algumas manifestações, né? E quais são essas manifestações? Principalmente 4 manifestações que são próprias do demônio, que ele tenta que a gente multiplique ou expanda, né, essas manifestações, né? A primeira coisa é o que? Por isso a gente precisa perceber muito essas 4 coisas que eu vou colocar aqui, né, na nossa vida. Se na nossa vida está sendo manifesta essas 4 coisas, a gente tem que ter um grande cuidado, né? Então, a primeira coisa é divisão. Se nós vamos ali, né, se a gente faz muita divisão, se a gente não consegue manter a unidade, né? Por isso que nós vemos lá, né, a palavra diabo quer dizer justamente isso, né? Divisor, é aquele que vai dividindo, né, as coisas, né? Então, assim, a gente vê, né, se
se a gente vê uma pessoa, né, que ali não faz unidade com ninguém, não é a pessoa que busca, né, realmente, né, trazer, né, as pessoas para essa experiência do amor de Deus, na verdade ela está fazendo o quê? Ela já está manifestando, infelizmente, né, isso, né, uma desses efeitos, infelizmente, desses frutos malignos, né, da influência demoníaca, né, que é a divisão, porque ele é o divisor. Depois, né, o outro nome, né, que é Satanás, né, que quer dizer adversário. Se a gente vê dentro da comunidade, ou se nós começa a crescer muito aquela coisa, né, aquele ímpeto de disputa, de rivalidade, é um mau sinal também, né? São Paulo, na carta aos Coríntios, né, a gente leu isso aí alguns dias atrás, né, acho que uns 3, 4 dias atrás, a gente leu sobre isso, né? Aonde há rivalidade, aonde há aí, né, muita busca, né, aí, né, de combater com o outro, onde há essa rivalidade não há o amor, né, não há a unidade, né? Então, essa é uma das coisas também, né? Onde há adversários, realmente, né, pode ser aí também, né, um fruto, né, maligno, né, daquilo que é, né, a incidência, né, do poder do demônio na nossa vida. Então a gente tem que ter esse cuidado. Depois, a mentira. A mentira é também, né, como o próprio Cristo vai dizer, né, o demônio é o pai da mentira, né, ele é mentiroso, né? Então, assim, quando há muito essa coisa da mentira aí, né, a mentira é um fruto, né, infelizmente é um fruto maligno daquilo que é, assim, a incidência do demônio, né, na nossa vida, né, da abertura que nós estamos dando, né, para o inimigo na nossa vida, né, porque a mentira, ela fere aquele que é a verdade, que é o próprio Cristo, né, que é o Filho de Deus, né, que é o próprio Deus. Então, isso aqui a gente tem que também ter um certo cuidado. E depois, né, o próprio Cristo vai dizer, né, que o demônio é homicida desde o princípio, né? Então, olha só, né, desde lá, né, da sua rebeldia, né? Homicida, né? Isso aqui é o que, né? Ele mata, né? Então, como a gente viu lá, né, o demônio, ele vem para roubar, para matar e para destruir, né? Então ele é homicida, né? Então, assim, né, quando a gente vê muito dentro da comunidade a pessoa, né, matando a outra, às vezes não é nem matar de derramar sangue, não, mas matando, né, a honra da outra, matando, né, o nome da outra, matando as pessoas com palavras, isso é um mau sinal também, né? Um sinal da incidência aí, né, desse poder maligno na vida das pessoas. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, né, com isso aqui, né? Porque isso aqui faz o quê? Isso aqui faz com que a comunidade ela vá ali, né, minguando, né? Faz com que a comunidade ela vai, né, se desligando de si. E aonde, quando nós vamos nos desligando da igreja, o que vai acontecendo? Nós vamos perdendo as coisas necessárias para a nossa proteção contra o demônio, né? E aí o demônio, ele quer isso mesmo, por isso que ele vai fazendo isso, né? Gerando divisão, gerando rivalidades, adversários, vai fazendo com que a pessoa minta, né? Por quê, né? Porque uma mentira, não existe um mentirinha e mentirão, né? Assim, atrás de uma mentirinha sempre tem um mentirão, geralmente é assim, né? Porque as mentiras, elas não se sustentam por si só. As mentiras, elas só se sustentam com uma outra mentira. A pessoa tem que estar sempre inventando uma coisa para reafirmar aquilo que ela falou, né? E é claro, uma hora ou outra a verdade ela aparece, porque o ser humano, ele é falho e uma hora ou outra ele esquece daquilo que ele falou lá atrás e acaba se contradizendo. E aí vem todo o problema à tona, né? Então, para que a gente possa aí, né, ter, né, essa consciência, né, de como que são essas manifestações do maligno, né? Então, aí é um pouco dessa demonologia, né, daquilo que a igreja nos ensina sobre essas manifestações demoníacas, né? E é claro, como dizia, né, nós não podemos cair na besteira de achar que o demônio tem muito mais poder do que Deus.
Deus é muito mais poderoso. Por isso nós precisamos estar sempre junto de Deus, porque só Deus é capaz sim de nos libertar, né? Então, assim, por isso que é importante buscarmos estar em comunhão com Deus, né? Estar em estado de graça, buscar, né, estar na presença de Deus, né? Buscar crescer na vida de oração, buscar, né, participar mais da Santa Missa, né, que é uma obra de cura e libertação na nossa vida, né? Ler mais a palavra de Deus, né? Porque quanto mais a gente cresce, né, na formação da nossa consciência, muito mais nós conseguimos combater, né, as tentações, né, intelectuais também. Nós precisamos crescer mais, né, no uso, né, dos sacramentais, né, no uso aí, né, do escapulário, das coisas, né, dos objetos abençoados, né, do uso da água benta, né, daquilo que realmente a igreja nos dá, né, como proteção e bênção para a nossa vida. E é importante também, né, uma coisa, né, que é sempre muito importante a gente ter em vista na nossa vida, né? A gente precisa sempre ser obediente. Se a gente não é obediente, o demônio, que é o desobediente, ele faz a festa na nossa vida. Então, por isso que precisamos crescer muito na obediência para com a igreja, né, para com os nossos superiores. Porque quanto mais nós somos obedientes, muito mais o poder de Deus se realizará na nossa vida. Quando falta obediência, vai faltar tudo isso, e vai acontecer tudo isso aqui, né? A divisão, vai acontecer, né, as rivalidades, vai acontecer a mentira, vai acontecer, né, a morte, né, é claro, da nossa alma, e nós vamos matando os outros que estão ao nosso redor também. Então, que a gente possa aí, né, ter esse grande cuidado, né, e é claro, né, não dar ao demônio um crédito, né, que muitas vezes, né, nós realizamos com o mau uso da nossa própria vontade. Às vezes a gente coloca que o demônio é culpado de tudo. Não, o demônio não é culpado de tudo. Nós que muitas vezes damos liberdade para o inimigo de Deus. E aí, se a gente dá liberdade, aí o demônio ele vem e faz a festa. Mas o culpado não é o demônio, o culpado somos nós. Né? Então isso é muito importante. Por isso que lá no Gênesis, né, o demônio ele não arrasta Eva, não. Ele faz com que Eva tenha uma atitude de liberdade, que é de escolha. Aí ela escolhe o mal, entende? Então ela escolhe não servir a Deus, não obedecer a Deus. E aí naturalmente acontece aquilo que aconteceu, né? E na nossa vida também, né, nós precisamos ter esse grande cuidado para que realmente a nossa vida caminhe segundo aquilo que é assim a vida do próprio Cristo, né? Onde nós vamos nos identificando cada vez mais nele e crescendo, né, na nossa vida de santidade e, é claro, né, vivendo em graças aqui nessa terra para alcançarmos um dia, né, aquilo que é a herança eterna, que é o reino dos céus. Então vamos fazer nossa oração, terminando a nossa aula e dar a bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.